Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de conteúdo sobrenatural e casos misteriosos, se inscreve aqui para não perder nada e me siga nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. E não se esqueça de deixar aquele like que ajuda muito aqui no canal, então chega de enrolação e bora pro vídeo de hoje. Benedito Moreira de Carvalho nasceu em 10 de agosto de 1908 no município de Tambaú, no norte do estado de São Paulo. A mãe dele acabou falecendo durante o parto e ele foi criado pelo pai. Ele era o caçula de 12 irmãos. Ele teve uma infância muito conturbada. Seu pai era muito violento e agredia muito os filhos, principalmente o Benedito. Ele sofria com agressões diariamente. Ele recebia golpes fortes na cabeça. Isso causava tonturas, náuseas e desmaios. Quando ele completou 16 anos, ele saiu de casa e foi morar em Araçatuba. Lá ele teve muitos empregos, como carreiro, que é a pessoa que conduz carroça com boi. Ele trabalhou como garçom e lavador de pratos. Ele era uma pessoa muito reservada, não saía muito e não bebia. Em 1928, aos 20 anos de idade, Benedito entrou para a Força Pública do Estado de São Paulo como bombeiro. Em 1930, ele se casou com uma mulher chamada Maria de Almeida. Nessa época, ele teve cachumba, que causou orquite, que é uma inflamação nos testículos. Depois que ele melhorou, ele relatou que não conseguia controlar seus desejos sexuais. Ele foi ao médico, que diagnosticou ele com excesso de virilidade. O médico recomendou o tratamento, mas ele não tinha dinheiro. Então ele começou a tomar vários chás com ervas naturais, mas isso não resolveu o problema dele. No dia 31 de julho de 1936, ele foi expulso dos bombeiros após ser preso, acusado de agressão sexual e foi condenado a 1 ano de prisão. Depois que ele foi solto, ele começou a trabalhar como serrador. Em setembro de 1941, ele foi preso no bairro da Penha por tentativa de abuso de uma menor de idade e foi condenado a 2 anos e 11 meses de prisão. Depois que ele foi solto, ele voltou a trabalhar como serrador, onde sofreu um acidente de trabalho em 1943 e perdeu parte do dedo. Em julho de 1946, ele atacou uma jovem de 16 anos chamada Naomi. Ele agarrou e começou a esganar ela e arrastou ela para um matagal e abusou dela. Ao ser preso, ele apresentou identidade falsa com o nome de Joaquim Moreira de Carvalho e foi considerado culpado e condenado a 6 anos de prisão. Mas a pena foi reduzida pelo Tribunal de Justiça para 3 anos e 6 meses, e ele foi solto em dezembro de 1949. Em 25 de janeiro de 1951, o Benedito tentou abusar de uma mulher na cidade de Poa. No dia 1º de agosto do mesmo ano, ele tentou abusar de 2 irmãs e violentou uma terceira jovem. Todas elas eram menores de idade. Em 18 de agosto, ele atacou uma menina de 13 anos, arrastando ela para um matagal e ele tentou abusar dela, mas não conseguiu, pois um jovem chegou no local e o Benedito acabou fugindo. No dia 6 de setembro de 1951, ele foi preso em flagrante quando invadiu a casa de uma jovem em Itaquera do Campo. Durante a invasão, ele tentou estrangular ela com um cinto, mas ela conseguiu gritar. Ele ficou muito assustado e tentou fugir, mas ele foi perseguido e preso pela população. Mas infelizmente, por meio de um habeas corpus, ele conseguiu a liberdade em novembro. Um mês depois, o Benedito atacou e abusou de uma mulher em São Bernardo do Campo. Depois que ele foi solto, ele piorou muito e, além de abusador, ele se tornou um assassino. Entre dezembro de 1950 e novembro de 1953, a polícia de São Paulo percebeu que estava tendo um surto de crimes sexuais. Esses crimes aconteciam até 2 vezes por semana, e esse era um índice extremamente alto naquela época. No dia 7 de abril de 1952, uma mulher chamada Gertrudes, de 29 anos, foi assassinada próximo ao distrito de Parelheiros. O primeiro investigador que chegou no local foi Adalberto João.
Uma testemunha que estava no local viu o investigador e gritou dizendo que ele era o assassino. Isso deixou todo mundo assustado. De acordo com essa testemunha, o suspeito tinha a mesma aparência do investigador. Essa testemunha disse que o suspeito estava com uma pasta de couro nas mãos. O corpo da Gertrude foi encontrado próximo ao ponto de ônibus que ela pegava diariamente, com evidências de estrangulamento feito por uma corda. Com isso, a polícia começou as investigações. No dia 26 de maio de 1952, a polícia encontrou o corpo de Namiko, de 12 anos, em Santo André. Ela estava indo para a escola quando foi atacada e arrastada para um matagal. Ela foi estrangulada e abusada. As autoridades ficaram chocadas com a violência dos ataques. Alguns dias depois, outra mulher chamada Maria, de 18 anos, foi atacada e conseguiu sobreviver. Quando o investigador Adalberto chegou no local, a mulher imediatamente disse que ele era o agressor. Com isso, as autoridades perceberam que um único suspeito estava cometendo todos esses crimes. Enquanto as autoridades estavam investigando, outro corpo foi encontrado. Mercília Oliveira de Souza, de 18 anos, foi estrangulada e abusada. As autoridades perceberam que ela havia sido estrangulada com uma corda igual às outras vítimas. Em agosto de 1952, Maria, de 11 anos, foi encontrada morta, seguida de 2 outros casos. Uma garotinha de 10 anos foi encontrada sem vida e um atentado de abuso de um garotinho de 8 anos. Esses 3 últimos crimes aconteceram na mesma área de São Bernardo do Campo. Nesse mesmo mês, uma garota de 14 anos chamada Miyoko foi encontrada sem vida com os mesmos sinais das vítimas anteriores. Esse crime foi extremamente brutal. Ela foi encontrada sem roupas, com evidências de estrangulamento e com arranhões no corpo, o que indica que ela lutou com o agressor. A única pista que a polícia tinha é que esse criminoso se parecia muito com o investigador Adalberto e carregava uma pasta de couro entre os braços. O assassino era loiro, alto, e algumas testemunhas falaram que viram o suspeito com um chapéu cinza que ele deixava abaixado para não ser identificado. As vítimas eram encontradas de modo parecido. Os investigadores perceberam que estavam lidando com um assassino em série. O assassino escolhia as vítimas, estrangulava elas com uma corda ou com as mãos, fazendo elas ficarem desacordadas. Em seguida, ele arrastava elas até um matagal e abusava das vítimas. Durante as investigações, eles perceberam que o assassino tinha um conhecimento daquela área e que provavelmente ele tinha alguma passagem pela polícia. Eles fizeram uma pesquisa detalhada nos arquivos da delegacia, na penitenciária e na casa de detenção, pesquisando criminosos sexuais postos em liberdade condicional ou que já tiveram concluído a pena. Esse trabalho resultou em uma lista de suspeitos que eram estudados e excluídos pela aparência ou pelo modus operandi. Durante as investigações dos arquivos da 10ª Circunscrição do Distrito de Penha, a polícia se deparou com a ficha do Benedito Moreira de Carvalho, que tinha cumprido pena na penitenciária do estado por abuso sexual e respondia por 2 processos por crimes sexuais. A leitura dos relatórios policiais indicava que o modus operandi do Benedito era semelhante aos crimes que estavam acontecendo e que ele se parecia muito com o investigador Adalberto. Eles descobriram que ele tinha fugido da cadeia em agosto de 1951 e que no mesmo dia ele tinha cometido 2 crimes sexuais e que utilizava vários nomes falsos, e um deles era Joaquim Moreira de Carvalho. Durante as investigações aconteceu mais um crime. Uma jovem de 18 anos chamada Ruth foi encontrada sem vida. Ela foi abusada e assassinada. As testemunhas descreveram um homem alto, loiro, que usava um chapéu cinza e uma pasta de couro na mão. Essa descrição batia com o Benedito. A polícia descobriu que o Benedito trabalhava em uma serraria e, por ordem do delegado Francisco, a polícia fez buscas em todas as serrarias de São Paulo.
Eles marcaram tudo em um mapa e as empresas foram investigadas. Eles verificaram os registros de cartão de ponto e, com isso, eles perceberam que o Benedito tinha faltado no trabalho ou estava desempregado nos dias dos crimes e que os crimes ocorreram perto das serrarias que ele conhecia. Eles olharam as fichas de trabalho e perceberam que ele tinha dado endereço falso. Eles investigaram todos os endereços e conseguiram achar onde o Benedito morava. No dia 29 de agosto de 1952, uma equipe de investigadores chegou na rua Ponciano, em Guaiaúna, São Paulo. A polícia chegou com roupas de operário e estacionou um caminhão na frente da casa do Benedito. Para o Benedito não desconfiar de nada, os policiais fingiram ser operários. Por volta das 4h30 da manhã, o Benedito saiu da residência com uma pasta de couro marrom nas mãos. Os policiais deram voz de prisão. O Benedito não reagiu. Ao examinarem a pasta, eles encontraram uma corda fina com um laçado em uma das extremidades. Essa evidência era muito importante, pois 2 vítimas tinham sido estranguladas com material semelhante. Durante o interrogatório, o Benedito confessou 8 homicídios e outros ataques que as vítimas sobreviveram. Na casa dele, a polícia encontrou alguns pertences de algumas vítimas e recortes de jornais sobre os crimes. O Benedito teve a prisão preventiva no dia 12 de setembro de 1952 e foi para o manicômio judiciário de São Paulo. Durante o tempo que ele ficou preso, vários exames psicológicos foram realizados e todos os laudos diziam que ele sofria de psicose ou pseudopsicopatia por lesão cerebral. Vocês lembram que o pai do Benedito batia muito na cabeça dele na infância? Então eles acham que aconteceu alguma coisa com alguma parte do cérebro dele. E com tudo isso, o Benedito foi inimputável e absolvido de todos os crimes que ele cometeu, e ele faleceu em 8 de outubro de 1976 de um ataque cardíaco. E o caso de hoje é um caso muito perturbador e muito revoltante. O Benedito cometeu vários crimes e crime com crianças. É muito chocante o caso de hoje. Comenta aqui embaixo se vocês já ouviram falar desse caso. Não se esqueça de deixar aquele like que ajuda muito aqui no canal e a gente se vê em um próximo vídeo.